Isso é só o começo das surpreendentes aventuras de Ash e Pikachu. A jornada deles está destinada a ser cheia de ação. Milhões de risadas, perigos que vão fazer o coração disparar e uma agitação sem fim. Juntos eles encontrarão amigos fantásticos, inimigos maldosos e criaturas que jamais imaginaram ver. Enquanto a história se desenrola, vamos desvendar a magia e mistério dos lugares mais inacreditáveis. O mundo incrível dos Pokémons. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou ator, dublador e durante mais de 15 anos eu fui o narrador do Pokémon. Eu dublava desde 93, comecei em 93. Aliás, minha primeira dublagem foi na redublagem de National Kids. Primeira vez que eu dublei na vida. Eu estava fazendo estágio e o Emerson Camargo estava redublando, porque ele fazia o National Kid e acho que perderam, né? A primeira versão toda foi perdida no incêndio. Então ele foi todo redublado. E eu fiz um estágio e ele estava redublando. E eu estava lá acompanhando e falei, entra lá, faz aquele motorista. Foi meu primeiro trabalho em dublagem. Eu fiz o Avan, acho que foi no Guerreira... no Fly. Eu ainda tenho uma saída, Hudler. Não tenho o que temer. Guerreiras Mágicas era o Zagar. Nós não teremos que levantar um dedo. A própria floresta se encarregará delas. Fiz Cavaleiros, o Shura de Capricórnio. Minha mão afiada é uma espada sagrada que pode dividir tudo. E é chamada de Excalibur. Eu fiz mais coisa, mas é que a gente acabava fazendo umas pontas também e... São quantos anos? 20 e tantos anos, né? Dublar um desenho japonês é muito mais difícil. Primeiro porque o movimento, né, labial, eles não têm essa... É totalmente diferente, essas coisas de a bocona aberta, né, fragmentada, né, esticado, né? Então é muito mais difícil. E a métrica é qualquer coisa absurda, né? Então é mais difícil. Eu acho mais difícil, sim. Eu me sentia meio que... Eu achava que nada estava bom do que eu estava fazendo no desenho japonês. Em 99 eu já dirigia na Master Sound. Acho que uns 3 anos de direção eu já tinha na casa, quando chegou o Pokémon. Eu fui o escolhido para dirigir o Pokémon, mas na época a gente não tinha muita noção do que era, como, né, que repercussão tinha. O que se sabia quando o Pokémon chegou foi que tinha um episódio que tinha causado aquele problema nas crianças que tinham sido internadas, né? Então ficou assim uma coisa, criou mais curiosidade ainda, porque todo mundo queria ver e queria saber o que era, né? O que tinha provocado, se tinha provocado mesmo. Mas tinha um cheirinho de golpe publicitário, né? Tinha um cheirinho e acabou sendo, né? Mas então aquele chegou na minha mão para escolher elenco para teste, né? Porque foi feito teste, foi selecionado por teste o elenco. Eu não fiz o teste para o narrador. Como assim, a gente fechou o elenco e tal, o narrador era um comecinho final. A gente não sabia o que ia ser aquilo, eu falei assim, tudo bem, eu faço o narrador. E fiz, por livre e espontânea indicação minha mesmo, eu acabei fazendo o narrador, mesmo porque os primeiros episódios, ele era uma coisa bem flatzinha, bem... Né? Depois foi mudando, né? Os narradores do original também mudaram, né? Mas no começo ele era uma coisa bem soltinha, bem para contar a história mesmo, sem drama, né? Era bem light. Eu falei, bom, nessa linha acho que vai ser tranquilo de fazer. Que planos sinistros estão sendo tramados pela equipe Rocket? A Misty vai ganhar sua nova bicicleta? Todas as respostas no próximo Pokémon. A narração ela tem uns diferentes vieses também, né? Tem a narração mais tensa, mais dramática, depende muito do produto em si, né? A narração, eu fiz um outro desenho também que fazia o narrador, é o Millie Molly, mas aquele era bem infantil, bem para criancinha, então era bem professor falando, né? Contando uma historinha para as crianças. Então era bem alinhavando a história toda. Então cada um tem um perfil diferente mesmo, uma direção, como é que eu vou dizer? Não é uma direção, tem
Mas cada um com a sua especificidade mesmo, né? Então, a narração, eu acho que ela tem muito disso, ela dá o clima. Eu tentei ir na serenidade que ele passava também, que é o original, que eu te falei, da primeira temporada. Que ele era bem tranquilão contando a história, meio que introduzindo mesmo uma história, né? Então ele vinha bem na suavidade contando, eu achava legal aquilo e fui na dele. Não tinha muita pressa, o tempo era tranquilo, porque ele não falava nada acelerado, ele não dava suspense, não, ele era tranquilo contando a história do que estava acontecendo. Mesmo porque eram umas aventuras que eles estavam indo, né? A gente fala de batalhas de ginásio e tal, mas eram aventuras, não eram batalhas esportivas, né? O projeto específico do Pokémon foi para Master Sound e eu era um dos diretores da casa. Eles faziam a distribuição lá, não sei como eles escolhiam, mas eles faziam a distribuição, cada um pegava uma série e tal, né? E veio para mim. Você vai fazer essa série japonesa aqui. A princípio é só mais uma. Só mais uma. Você tem aqui, tanto para você ter ideia, no primeiro teste, a gente fez teste para o Pikachu, porque a gente não tinha noção de como viria aquilo, que na ME já vinha o som dos bonequinhos, dos bichinhos, dos Pokémons. E outra coisa também, que os nomes vinham traduzidos no começo. Começo de série é sempre muito complicado. Naquela época que você não tinha referência, então, era mais difícil ainda, né? Então era o Pombo, não sei o que, não era o Pigeon, era Pombo. Né? O outro lá, o Tatu Bola, tinha vários, né? E vieram traduzidos, tanto que vários episódios, os primeiros, a gente refez depois, porque quando chegou o ME, que viu que os bichinhos faziam o som do nome deles, né? Então tem que manter o nome no original. Um fato interessante até a gente não faz o teste para todo mundo, eles pedem o teste para os principais. Então foi pro Ash, para Misty, a equipe Rocket. Né? O Brock não estava no teste. Tanto que para a equipe Rocket eu tinha posto o Márcio e o Rolo. O Márcio pegou, aí eu vi o Brock, eu pus o Rolo no Brock. Não foi por teste, eu coloquei, né? Escolha minha. Todas as escolhas foram suas, do elenco. Do elenco do primeiro ano foi. A equipe Rocket, só a Jessie e o James faziam juntos. Miau fazia parte, e era tudo individual já. Os dois faziam juntos porque tinha muito daquele jogral que no começo a tradução às vezes capricha, às vezes não. Então tinha muita coisa de rima, né? Você tem que ter um trabalhozinho em cima e que não tinha. E daí a gente trabalhava juntos para resolver isso. Né? Então com ela e com o Márcio, então aquele ping-pong que eles faziam e tal, e aquilo acabou cristalizando, tanto que depois eu acho que eles gravaram individualmente. Sim. No primeiro ano eles gravavam juntos, porque eu me lembro disso, e depois gravaram individualmente nas outras temporadas. Eu mantive o Wellington porque a Pokéagenda era criada pelo professor Carvalho, que estava acompanhando o menino, então eram as instruções do professor Carvalho. Né? Então eu mantive o Wellington nela. Acho até que a voz era a mesma na primeira temporada. Então o Wellington fazia o professor Carvalho e fazia a Pokéagenda. Porque a princípio, quando eu comecei a fazer, que eu falei para você que eu procurei, fui ver na internet o que tinha, tá? Eram pouquíssimas as informações que a gente conseguia. Pouquíssimas as informações. E depois começam as cobranças, né? Mas para considerar paralelo, eu dirigi o Evangelion, a primeira versão que teve, que depois foi feito na Alamo e agora ultimamente a última na Vox. Os 4 primeiros episódios eu recebi em espanhol. Na sequência veio em francês, o original. E você não tem referência. Aqueles nomes todos, você não sabe o que fazer. Né? Daí você tem que optar. Né? Definir assim. Você busca referências, não tem. Tanto que me criticaram depois porque eu tinha tratado o Angel. Né? Angel por quê? Porque veio francês eles falando Angel. Eu falei, então vamos padronizar assim. Vamos criar o Angel. Né? E não como anjo. Né? Mas você percebe que é uma dificuldade que a gente tem. Né? Se você tem uma referência. E você imagina, eu recebi 4 episódios. Não tinha continuidade. Você não sabe. O Evangelho é muito maluco, né? É muito cabeça, muito papo cabeça. E você não tem ideia do que está acontecendo, daquela continuidade, aquelas naves, né? A nave mãe, não sabe. Né? E você vai fazendo, você vai recebendo episódio por episódio, você vai descobrindo junto. Né?
Você vai descobrindo conforme você vai fazendo. Daí, às vezes, é difícil você voltar atrás, né? A coisa já está pronta e vai tendo que ficar pronta e vai sendo entregue, né? Mas isso só para fazer um paralelo. Então, Com certeza a gente faz também. só para dizer da dificuldade que se tem quando você recebe uma série nova, hoje em dia a gente ainda tem mais recursos. Tem os fãs que são, né, alucinados e que assistem tudo no original antes de vir para cá. Tem muita gente que assiste no japonês, né? Pokémon vinha em inglês. Em inglês. Depois a tradução é em cima, você tem que confiar no que foi feito em inglês, né? Porque a tradução veio do inglês para nós, não veio do japonês. Eu acho que o Rolo dirigiu alguns episódios. Estou tentando lembrar, eu acho que ele dirigiu alguns episódios, sim. Talvez assim, na velocidade, alguma coisa. Mas eu acredito que ele tem. Se alguém dirigiu, foi ele. Mais alguns episódios. Porque na época ele dirigiu também um pouco na Master. Depois foi para o Paris. Não, foi para a BKS, eu não sei quem que dirigiu. A BKS. Não lembro. Não sei mesmo, não tive contato. O único contato que eu tive na época foi com a Franca, que é uma das donas, né, de lá. Que passei todas as informações. Tudo, falei, o que precisar, pode me ligar que, né, a gente dá assistência aí. E depois no Paris, foi o Paris mesmo que dirigiu. E na Centauro foi a Gilmara. Na primeira temporada mesmo, já começou a dar sinais. Sabe? Já teve eu me lembro de um evento na Liberdade, que já estava, a primeira temporada já estava no meio, mais ou menos, e que já era muito comentado. Eu fui a esse evento, inclusive eu fiz um númerozinho, uma paródiazinha com um episódio, mas colocando a situação do evento dentro do episódio, né? Como se fosse uma dublagem ao vivo, né? Então, a gente ensaiou a cena como ela era, tá, agora vamos gravar para valer. E na hora de gravar para valer, entrou o texto novo sobre o evento que estava acontecendo. Foi bem legal, mas aí já o Pokémon, a série toda, o Pokémon, já tinha um outro vulto, sabe? Já se comentava diferente. Na época tinha um programa na Record, o Matheus Carriere, não vou lembrar da apresentadora, estou vendo a cara dela agora, um programa dela na Record. E eles foram na Master Sound entrevistar o elenco sobre o Pokémon, que passava na Record, estava sendo feito e tal. Então foi assim, para mim foi a primeira vez que vieram, né, com esse peso para falar de um trabalho que a gente estava fazendo. Eu acredito que sempre atrapalha. Sempre atrapalha. Por exemplo, quando foi para a BKS, eu não fui e o Tiraboski, que fazia o Miau, não foi. Porque na época ele não trabalhava na casa. Não sei se ele voltou a trabalhar depois, mas ele não trabalhava. Então ele nem foi chamado para fazer. Então são coisas que prejudicam de certa forma. E eu acho que cada casa também tem o seu tradutor, sua equipe de tradução. E eu acho que perde um pouco a originalidade da coisa. Ela tem, né, esse tradutor dá esse tipo de interpretação, de leitura para isso. E como não é ipsis literis, tem adaptações, né? Então eu acho que muda um pouquinho de uma para outra. Né? Mas como eu te falei, o narrador não sentia tanto isso. Né? Sentia assim no texto, porque tinha vezes que o texto vinha muito prejudicado, não fazia sentido, às vezes, a tradução. Enquanto eles faziam isso iam e não dizia mais nada, né? Não, peraí, eles estão vindo daqui, indo para lá, e o que será que vem a seguir, né? Então você tinha que criar uma certa atmosfera, né? Um certo suspense para o que vem na sequência, né? Porque vinha traduzido meio sem muito sentido, principalmente quando foi para Centauros. Eu não sei quem traduz para eles, mas eu acho que ali foi onde pecou um pouco mais nesse sentido, na parte da narração. Não digo no contexto todo, porque eu acho que o contexto eles devem ter, né, pelo menos seguido ali a risca. Mas acho que perdeu um pouco nisso. E depois também, além disso, cada diretor tem um carinho diferente, né? Então, às vezes, o neguinho pega o trabalho e fala assim, chato esse trabalho. E é tão diferente quando... Eu digo isso pelos meus N anos aí de direção, né? Meus 17 anos. Quando um trabalho vinha para mim, ele poderia ser ruim, mas eu queria fazer o melhor possível dele. Então o filme é muito ruim, vamos melhorar isso. Né?
Então, mas tem gente que pega e fala assim, essa porcaria, tá te instruindo, porque você chega lá, você não sabe o que é, então ele tem que te instruir, né? E fala assim, esse filme é um saco, é uma porcaria, porque eu quero... Né? Então, não tem, você percebe que já não está com tanto carinho para aquilo. Eu acho que na Centauro eles ficaram sabendo que ia para o Rio. Então o comentário acho que foi interno. Começou interno, depois, claro, vai para a internet. Né? Então, a confirmação, né, depois. Porque no começo até achei que não era real isso. Falei, não vão, imagine, o público não vai deixar, né? A gente sempre fica triste, sabe? Eu penso sempre em fãs, as pessoas que acompanham, como com o Lost já tinha acontecido isso antes, né? Foi para o Rio de Janeiro, mudou o elenco inteiro. Eu acho que prejudica muito. Teve caso de séries de lá que vieram para cá também. Os interesses capitalistas, né, em cima da arte prejudicam sempre, eu acho. Você tem que agradar um público, né? Você está fazendo para um público. Aí fica meio complicado, fica meio difícil. Então, nesse sentido, eu senti por ter saído desse sentido. Apesar de que, sinceramente, eu já achava que Pokémon já tinha vencido. Data de validade vencida, não tinha mais o que render. E eu estava enganado, pelo jeito. Mas, porque fala assim, você assistiu a primeira temporada, você assistiu tudo. Não é? Ele mudou lugar, viajou para outro lugar, teve um outro... eles têm aquelas batalhas, as batalhas do ginásio e tal, né? E muda isso, mas a história é a mesma, né? Então vem um Pokémon mais potente que o outro, né? Um recurso maior do que o outro. Mas eu acreditava até que, bom, vai para o Rio, mas daí a gente já está meio saturado, né? Na minha ideia. Agora, o que o futuro que Olímpia previu lhes reserva? Que perigos aguardam? As respostas... É um elemento citado, né? O que você fez? O narrador do Pokémon, sabe? E o Shura de Capricórnio. São duas coisas assim dos desenhos, né? Nessa linha de desenho que me marcaram muito, claro. O vulto que isso toma, né? E você acompanhou gerações, né? A criança tinha 5, 6 anos, hoje está com quase 30, né? E acompanhou todo esse processo. Então você estava presente ali, então ele teve uma importância mesmo. Eu acho que os seriados que têm esse apelo, né, com o público, eles têm uma importância muito grande. E o Pokémon foi um desses, para mim. Assim como Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco eu encontro com o povo hoje e fala. Às vezes você não precisa nem falar, fala assim, nossa, sua voz... E reconhecem, é muito louco isso, né? E Cavaleiros, então, eu posso te dizer, eu nunca assisti Cavaleiros do Zodíaco. Então eu participo de eventos e você faz as cenas dos Cavaleiros, mas eu não tenho noção da história do que era. Sabe? Nunca parei em casa para assistir, agora tem, né? Até na Netflix. Então, não vou ter paciência de ver agora. Então, mas teve um vulto, e isso assim, depois a gente foi perceber, né? Com esses eventos todos, com esses convites, com esses fãs doidos, vindo visitar, né, pedindo para adicionar, todo mundo pedindo para adicionar, porque você faz o meu personagem favorito, você fez parte da minha infância, né? Então tem todo esse peso, né? Esse trabalho todo tem esse peso. E Pokémon foi também. Muita gente acompanhou o Pokémon. E tanto que ele fazia o narrador do Pokémon, fala para o filho e tal, né? Você fica meio sem jeito, porque fala, caramba, foi uma coisa, para mim foi um trabalho normal, né, que eu faço normalmente. Mas é muito legal isso é muito legal, essa resposta do público, né? Porque a gente só vai ter resposta, nós como dubladores, só fomos ter resposta de público assim com esses desenhos japoneses. Né? Foi aí que a gente começou a ter resposta. Depois não, depois já vieram os fãs de outras séries. Agora eu faço Star Trek Discovery, que eu faço o Saru. Teve um evento e o Doug Jones, o ator que eu dublo, veio pra cá. Foi um evento muito legal que eles fizeram e o cara me tratou super... Eu tenho ele hoje como amigo no Insta, tudo. Então é uma relação muito doida, né? E tem os fãs, né? Hoje eles têm uma participação muito mais direta no trabalho. Isso é muito legal, Mas começou mesmo
essa força, assim, eu vejo com o desenho japonês, com Pokémon, com Cavaleiros, depois Dragon Ball, né? Foram umas séries aí que pegaram mesmo, que tiveram esse apelo.